vai pedir a bola à arbitragem. É isso! Fim de papo! Vitória do Cruzeirão cabuloso! Após 11 anos, o Cruzeiro é o líder do Campeonato Brasileiro. Muita gente falou que o Cruzeiro ia acabar, que o Cruzeiro tinha morrido, que não existia mais Cruzeiro. E depois de 3 anos de Série B, depois de 3 anos lamentáveis, difíceis, depois de toda a roubalheira, a corrupção e a sujeira que fizeram com o Cruzeiro, o Cruzeiro Esporte Clube está de volta. O gigante, La Bestia Negra, é o líder do Campeonato Brasileiro. Nunca duvide de um gigante. Respeite a camisa do Cruzeiro. Respeite as 5 estrelas. Contra tudo, contra todos, contra tudo que nós passamos nesses últimos anos, mas nunca abandonamos o Cruzeirão. E hoje vem a coroação, hoje vem a premiação. Líder isolado do Campeonato Brasileiro. Prazer, meu nome é Cruzeiro Esporte Clube, o maior clube de Minas Gerais, um dos maiores do Brasil e do mundo. Aproveite, torcedor, porque se tem alguém que merece desfrutar desse momento, é você, que nunca abandonou, que sempre esteve ao lado do Cruzeiro. Pode comemorar, o Cruzeiro é o líder do Campeonato Brasileiro. Que jogo do Cruzeiro! Sensacional! Segue o líder, bebê! Que jogo, De Leon! É isso aí, Diogo. Segue o líder, o Cruzeiro, depois de 11 anos, desde 2014, ele não atingia a liderança do Campeonato Brasileiro, contabilizando mais de 300 rodadas. E o Cruzeiro vem construindo essa reconstrução, né? Desde a sua queda em 2019, frequentou aí 3 anos de Série B. E assim que o Cruzeiro voltou para a Série A, teve a compra ali pelo Ronaldo. Eu sempre falava isso para as pessoas: ainda não foi concluída a reconstrução, gente. Há todo um processo. Então veio ali o processo de reconstrução, teve que abaixar os custos. Inclusive, tivemos o Fábio aqui hoje jogando contra a gente. Foi uma atitude que teve que ter sido tomada naquele momento ali, para baixar custo, fazer um time barato, voltar o time para a Série A, o time volta para a Série A, tem o primeiro ano de Série A para se manter, teve segundo ano, né, de Série A, foi ano passado ou foi pro nosso primeiro ano passado? 2022 Cruzeiro volta. Volta, 2023 primeiro ano, nós nos mantivemos, 2024 para se consolidar novamente, e esse ano o Cruzeiro volta ao cenário, né, as páginas heróicas para sim disputar títulos. Teve ano passado a Sul-Americana, mas eu acho que foi um acidente, foi algo ocasional, não foi dentro de um projeto, mas esse ano sim, com o projeto, porque o investimento, a SAF passa para a mão de Pedro Lourenço, e o investimento começa a acontecer, e o Cruzeiro sim começa a construir. Esse time hoje vitorioso do Cruzeiro é um time que começou a ser construído, projetado, não foi nem ano passado, gente, foi 2023. Tem jogadores que estão desde 2023 aí no Cruzeiro. Então o Cruzeiro começa a ser construído, começa a ser lapidado, e aí esse ano o Cruzeiro começa a dar sinais de que está voltando. E pra mim, aí é a minha sensação, tá, gente? Eu só vou ter aquela sensação seguinte: voltamos. A reconstrução está plenamente completa, concluída, quando o Cruzeiro venceu um título importante. É a minha sensação, tá? Mas hoje, com certeza, é um tijolo. É um tijolo que faltava nessa... Porque uma construção, você começa lá de baixo, né, cara? Você começa a fundamentar a construção, levanta os pilares, levanta as paredes, coloca a laje. E depois vem, né, cara, o acabamento, os detalhes. Eu acho que o Cruzeiro já está chegando nesses detalhes, tá? E hoje, a liderança do Campeonato Brasileiro, depois de 11 anos, sim, é um tijolo, é um detalhe que tem que ter na construção.
e pra mim vai ser coroada com um título. Não sei se vai ser Copa do Brasil, brasileiro, não sei. Mas pra mim é isso. Mas muito feliz, muito satisfeito com esse Cruzeiro. Cara, um Cruzeiro diferente. Um Cruzeiro que hoje, mais uma vez, termina com menos de 40% de posse de bola. Hoje um Cruzeiro que finaliza menos que o adversário. Chutou menos, eu acho que deu 6-5 chutes no gol. Acho que aquele chute na trave conta? Não conta como chute a gol. Então, Mas teve um chute que passou próximo. Mas tem que ser no gol. No gol, acho que foi 5-5 chutes no gol. Mas é um Cruzeiro que finaliza igual ou menos, que tem menos posse de bola, que toca menos na bola, mas é um Cruzeiro agressivo, é um Cruzeiro contundente e é um Cruzeiro seguro. É um Cruzeiro seguinte, cara, o torcedor, pelo menos eu entro assim, eu acredito que a maioria do torcedor entra assim, cara, eu tô tranquilo, o Cruzeiro, ele vai ganhar. Ele vai passar dificuldade, ele vai passar aperto, ele não vai dominar o tempo todo, mas é um Cruzeiro perigoso que quando tem a oportunidade, o Cruzeiro desperdiça pouquíssimas oportunidades na frente do gol. Então eu estou muito feliz, estou muito satisfeito com essa atuação de hoje dos comandados do Leonardo Jardim. Acho que o Cruzeiro segue nessa atoada aí, líder do Campeonato Brasileiro, e domingo tem o Juventude. Gente, a cidade vai parar domingo. Vai. A cidade, aqui, de hoje até domingo, é só Cruzeiro cabuloso em BH. E aqui, ó, agora vocês vão ter que aturar a gente. Mike Costa, Washington Luiz, essa vitória do Cabuloso. O Cruzeiro, assim, que volta por tudo que vocês já disseram, e é muito bom de ver o Cruzeiro em qualquer lugar do Brasil jogando como Cruzeiro. Que é uma coisa que a gente, torcedor, sentia falta, né? De um time que vai, que agride o adversário, que consegue, dentro e fora de campo, com a estratégia definida pelo seu treinador, mas que chega e que joga. E que dá o recado para o Brasil, qualquer um que vier enfrentar o Cruzeiro de peito aberto, seja no Mineirão, seja fora de casa, vai ter problemas, porque é um time que se organiza muito bem, é um time que sabe ser letal, isso é muito importante. Conta com um Caio Jorge absurdo, espetacular, incrível, e que conta com o Matheus Pereira, que voltou a jogar o fino da bola, craque que é, e que agora, de fato, tem feito partidas memoráveis, incríveis. Um Fagner que jogou demais hoje, um Vidalba que foi tanto criticado lá no início e como cresceu, principalmente sob a tutela do Jardim. Então, muito bom ver o que o Cruzeiro tem apresentado, né? O que o Cauã Prates jogou. Então, assim, o Lucas Silva, é uma brincadeira o que faz o Lucas Silva. E como é bom ver o Lucas Silva vivendo esse momento, cara. Ele que chegou lá de novo, viveu altos e baixos, chegou num momento difícil do Cruzeiro, foi criticado quando precisava também, e que deu essa volta por cima, já vem jogando demais. Então, a liderança, acho que coroou todo esse trabalho, né? De um Jardim que chega no Cruzeiro, consegue identificar os problemas, passar para a direção, e parabéns ao Pedrinho também, que deu ao Jardim carta branca para fazer o que tinha que ser feito naquele momento, que isso foi a virada de chave, foi importante. Eu considero aquele jogo contra o São Paulo a virada de chave para esse momento que o Cruzeiro está vivendo agora. Então, assim, tem muitos atores aí nesse processo de construção de uma liderança, que é uma liderança, mas está no início do campeonato. Gente, é uma liderança, o Cruzeiro não tinha isso desde 2014. Então, ver o Cruzeiro nesse momento é algo encantador e que nos deixa com muita alegria e, acima de tudo, na esperança de que essa construção continue. E, obviamente, aquilo que a gente vem dizendo, e nos momentos de vitória é preciso dizer isso, o Cruzeiro ainda precisa de reforços. O Cruzeiro, para chegar, na minha opinião, para brigar pelo título, precisa de reforços. Isso fica evidente porque quando tem essa mudança, principalmente do segundo tempo, que é onde o Cruzeiro precisa mais de jogadores para cadenciar o jogo, para segurar, para estrategicamente no contra-ataque, o time ainda sofre muito. Tá com o time ainda a conta-gotas, mas eu acho que ainda tem bons valores aí, e eu fico assim, saio absolutamente encantado com o Cauã Prates. Não que não fosse antes, mas hoje, para mim, ele deu de fato aquela carta de, olha, confia em mim, fique tranquilo que eu dou conta do recado. Vitória gigante de um líder que merece. A camisa do Cruzeiro é pesada demais. E uma vitória que é marcante, porque o Cruzeiro quebra tabus,
contra o Fluminense, do novo Maracanã. O Cruzeiro tem dificuldade contra esses dois adversários, né? E hoje consegue vencer, constrói a vitória no primeiro tempo. Foi uma vitória bem do Cruzeiro do Jardim, constrói no primeiro tempo com muita qualidade, com muita ofensividade. No segundo tempo ficou claro que o time sofreu um pouquinho ali com a parte física, né? Sentiu, era um jogo muito intenso também. E a gente não pode esquecer, gente, que o Fluminense, ele tem um baita de um time. Ele estava no Mundial outro dia, chegou na semifinal do Mundial, enfrentou e venceu a Inter de Milão, que é o time que estava na final da Champions, né, que eliminou equipes gigantescas como o Barcelona de Yamal e companhia da Champions League. Então, assim, não era qualquer adversário, jogo fora de casa, né? A gente sempre comenta, né? Resultado bom no Brasileirão é vencer todas em casa e conseguir empatar ou pontuar fora, né? E conseguir uma vitória ou outra. O Cruzeiro venceu fora de casa o Fluminense. Ano passado não tínhamos vencido. Então, assim, é uma grande vitória. Vocês falaram de jogadores aí, né? Eu quero destacar também Cauã Prates, Matheus Pereira, Caio Jorge, sempre ele, Lucas Vidalba, Fabrício Bruno, Cássio, enfim, que partida do Cruzeiro. E eu acho que não vai ser todo jogo que o Cruzeiro vai fazer o que fez com o Grêmio, conseguir jogar melhor e amassar o tempo todo, principalmente longe de casa, né? O Fluminense, como eu disse, com bons jogadores, tinham boas opções no banco. O Renato pôs o time todo pra cima e o Cruzeiro soube sofrer, soube jogar com inteligência. Claro, deixou o Fluminense crescer um pouquinho além da conta, mas eu acho que faz parte, vai ter jogo que vai ser assim, e eu acho que o foco agora do Cruzeirense tem que ser comemoração, porque é o melhor momento que a gente vive aí em muito tempo. Então, assim, eu acho que o Cruzeirense tem que celebrar. Se você gosta de tomar uma cervejinha, tome. Se você gosta de tomar um refri, tome. Se você gosta de dormir até mais tarde, tente. Amanhã no serviço, zoe seu amigo, bota a camisa do Cruzeiro debaixo do uniforme, sai com a camisa do Cruzeiro pra rua, compra ingresso pra domingo, tá? Vamos lotar o Mineirão, porque esse é um momento marcante, especialíssimo na história do Cruzeiro, nessa retomada. E obrigado, Leonardo Jardim. Obrigado. Eu não achei que esse Cruzeiro que eu vi no início do ano, tudo que estava acontecendo, eu não achei que a gente estaria aqui agora. E eu acho que o principal culpado, né? Culpado até é esquisito falar, porque é uma coisa boa, responsável. Né? O responsável, o grande responsável, claro, com a tutela do Pedrinho, com a tutela do Pedro Júnior, com os jogadores, mas eu acho que você, Leonardo Jardim, você tá fazendo muito pela torcida do Cruzeiro, viu? Eu acho que o torcedor cruzeirense não vai esquecer disso, tá bom? Tem muito pra correr ainda, tem muito tempo, tem muito campeonato, né? A gente não sabe o que vai acontecer, tem muitos times fortes, mas tá dando realmente orgulho e gosto de ser cruzeirense. Obrigado, Leonardo Jardim, obrigado, Caio Jorge, obrigado, Matheus Pereira, obrigado todo o elenco do Cruzeiro, tá sendo bacana demais. É líder, gente, é líder, e eu acho que depois aí de 11 anos a gente pode falar, segue o líder, mais 3 pontos pro Cruzeiro e faz o cara. Ai, pai, para! Imediatamente. E detalhe, que assim, continua, viu, Jardim, com o mesmo discurso. Tem outros, e é verdade, tem outros times que estão num processo mais avançado, o Cruzeiro briga pela vaga na Libertadores. Continua com esse discurso. Cara, coisa linda, não podia ser melhor. Pra ser perfeito, agora é só a Atlético Mantaca, né, que tá jogando agora pela Sul-Americana, aí seria coisa linda pra gente coroar o dia de hoje. Galera, daqui a pouquinho nós vamos passar aí pra gente, pra você que tá ligado aí, a coletiva do técnico Leonardo Jardim, que foi, pra mim, é o grande responsável por essa grande fase do Cruzeiro, né? Então, vamos aproveitar esse momento, porque, igual a gente já tinha falado aqui, cara, a gente merece, tá? Depois de tudo que o Cruzeirense passou nesses últimos anos, é mais do que merecido tudo o que a gente está vivendo nesses últimos tempos. Deixa eu trazer aqui algumas participações da turma que está ligada aqui com a gente e agradecer, tá? Porque a transmissão hoje foi muito da hora. O Marcos mandou um superchat, falou aqui, ó, Deus abençoe. Domingo estarei no Mineirão, o ingresso já tá na mão. Ô, gente, quem tiver condição vai, tá? Depois não reclama que não perdeu o jogo, que não sei o quê. Esse jogo vai ser coisa linda, coisa linda, coisa linda. Tivemos algumas participações da galera aqui, todo mundo quer participar, então vamos trazer a participação da turma que mandou a mensagem aqui no nosso Live Pix, enquanto a gente aguarda a chegada do Leonardo Jardim. Esse que eu já passei, peraí. Cassiano Raposo mandou R$6. Mano, por favor, fala do Christian, melhor Mano Brown Celeste. Ponto. Já tinha Abraço passado. pra Cajati SP. Agora sim, ó, o Joe Scott. Joe Scott mandou R$12. Desde 2019, após tanto sofrimento, perdemos pessoas incríveis. Torcedores apaixonados pelo Cruzeiro, como o Pablito, a Salomé, o Avilares e meu irmão. Meu pai também, né? Tão bacana, cara. Lembrança muito boa disso aí. O André Braga também mandou uma Live Pix aqui pra gente. Quem quiser mandar a sua mensagem, é só apontar o celular pra esse QR Code que tá aqui. O link da Live Pix tá na descrição do vídeo e também tá fixado no chat ao vivo. Vamos ver a mensagem do André Braga.
André Braga mandou R$20. O Jardim lançou o Cauã. Esqueça tudo. O menino é bom. Boa alteração colocar um zagueiro para marcar o William. O Vinão DFzeiros. Vinãozeiros mandou R$6. Gostei como o Cruzeiro chega no gol rápido e com poucos passes. Professor tem que substituir antes para evitar essa falha de marcação / chutes no gol. Zag mais. Mensagem aqui do Cassiano Raposo. Cassiano Raposo mandou R$12. No final do jogo, a torcida do Fluminense pediram o Arias que estava no bolso do Cauã Prates para poderem se despedir. Verdade. Tem mais uma aqui, mais uma do Cassiano Raposo, ó. Cassiano Raposo mandou R$6. O melhor de tudo foi o Arias querendo voltar pro bolso quando o Cauã Prates foi sair kkkk. Bora cabuloso. Ele fala por conta daquela situação. As Cristiano mandou R$6,13. Estou no Maracanã, mérito do Jardim. 100%. Cara, eu esqueci aqui de fazer o comentário aqui do final do jogo. Você quer fazer? Você fez? Pra poder subir lá depois? Deixa eu fazer o comentário aqui, depois a gente faz. Depois a gente faz isso. Vamos lá, meu povo, comentário que vai pro corte aí no nosso YouTube e também no nosso Instagram. Cara, que momento vive o Cruzeiro. E antes de falar do jogo, eu quero falar pra você, torcedor cruzeirense, que você merece esse momento que o Cruzeiro tá passando. Você merece. Porque a vida inteira chamaram a torcida do Cruzeiro de modinha, né? O lado de lá ficava com esse argumento que na fase ruim a torcida do Cruzeiro ia abandonar, e no pior momento da história do Cruzeiro foi o momento que a torcida mais esteve do lado. Quando estavam roubando, quando estavam saqueando o Cruzeiro, e quando o Cruzeiro caiu para a Série B, se afundou em dívidas, foi o momento que mais a torcida do Cruzeiro esteve do lado. Muita gente tinha falado que o Cruzeiro tinha morrido, que o Cruzeiro nunca mais ia voltar a ser o Cruzeiro. E hoje, 11 anos depois de 2014, que foi a última vez que o Cruzeiro foi líder, nós estamos de volta na liderança do Campeonato Brasileiro. Um tapa na cara para todo mundo que duvidou do tamanho, do peso, da grandeza do Cruzeiro Esporte Clube. Então, antes de falar do jogo, fica aqui os parabéns para a torcida, que nunca abandonou esse clube. Então, se tudo isso que a gente está vivendo hoje, é claro que é graças a muita gente, mas principalmente a torcida do Cruzeiro. E agora falando do jogo em si, cara, mais uma partida brilhante do Cruzeiro. Sabe, é claro que no segundo tempo o Cruzeiro, pelo resultado construído no primeiro tempo, deu aquela administrada, o Fluminense criou mais oportunidades, mas foi a postura que o Cruzeiro adotou, porque já tinha construído o resultado do primeiro tempo. Mas o primeiro tempo do Cruzeiro, impecável. Não tem como você questionar nenhum atleta. Do goleiro ao Caio Jorge, uma excelente partida dos jogadores. Eu quero trazer aqui um destaque especial para o garoto Cauã Prates. 16 anos nas costas, botou o John Arias no bolso, botou o Soteldo no bolso, botou Germancano no bolso, ninguém passava pelo garoto. Eu tô dando esse destaque especial pra ele porque ele tem 16 anos, gente, e ele resolveu o problema, jogou muita bola, e o Cruzeiro, mais uma vez, em uma noite brilhante, inspirada do Matheus Pereira, e o Caio Jorge, que vive um momento iluminado, conseguindo construir o resultado. É impressionante como os 11 iniciais do Cruzeiro estão alinhados. Como que um entende o outro, de movimentação, de posicionamento. O Cauã sobe, o Romero faz a cobertura, o Caio Jorge puxa, aí vem o Christian e faz uma enfiada. Então, assim, tá todo redondinho o time do Cruzeiro. Muita gente, às vezes, reclamando porque o Jardim demora muito para mexer, mas geralmente, quando mexe, cai um pouco o ritmo do Cruzeiro. O Cruzeiro precisa do banco de reservas um pouco mais qualificado para poder completar esses 11 atletas. Então, cara, parabéns. Parabéns os jogadores pela entrega, parabéns o Leonardo Jardim por esse momento que a gente está vivendo, que para mim hoje ele é o maior responsável. E vou falar com você uma coisa, tá, irmão? Domingo, aquele Mineirão vai virar um caldeirão que, se você tiver oportunidade de ir, vá. Porque, se Deus quiser, o Cruzeiro vai buscar mais uma vitória. O único destaque negativo, eu nem quero ficar puxando muito para esse lado, não, por causa da vitória, por causa do momento do Cruzeiro, mas foi o William, né? E ele entra justamente no lugar ali do Cauã Prates. Ah, mas o William estava fora de posição, mas eu acho que faltou vontade pro William. Ele estava perdendo todas as bolas do mano a mano ali pro Serna. Ali foi onde o Fluminense
conquistou, né, as suas melhores jogadas no segundo tempo. Então, um puxão de orelha no Willian ali para poder ficar mais atento, entrar mais ligado, entrar com mais vontade. Porque jogo assim, um jogo grande, um detalhe, um vacilo. Toma um gol ali com 35-40. O Fluminense ia vir que não é uma máquina para cima do Cruzeiro. Mas, parabéns. E mais uma vez, cara, nós, depois de tudo que nós passamos, nós merecemos esse momento. E segue o líder, bebê. É tudo nosso. Vamos lá, a gente segue aguardando aí o Leonardo Jardim, Diego de Leon. E agora saiu aqui no GE, aqui, ó. A gente tinha falado aqui no início, né? Caio Jorge admite proposta. O que eu tinha falado aqui, ó? Não foi oficial, não chegou no Cruzeiro, mas eu tinha recebido essa informação que a proposta do Zenit era acima de 3 milhões de salários. Pro Saiu Caio. isso aí aonde, isso aí? Agora saiu aqui saiu agora no GE que tá. Caio Jorge, ele admite Ah, sim. Uhum. propostas e deixa o futuro nas mãos Você do tinha Cruzeiro. falado aqui no projeto. Até as aspas dele, ele foi entrevistado no final do jogo e falou: ó, chegaram algumas coisas, mas a diretoria do clube está bem tranquila e sabe o momento certo de agir. Então, com certeza, é aquilo que você falou, né, Delão? Tem que chegar no cara, tem que chegar nele e dar um incremento ali, Delão. Mas você lembra, eu acho que a gente falava 3 meses atrás, quando o Caio Jorge acendeu no jogo contra o São Paulo, que houve aquela mudança de chave. Eu lembro que eu fiz esse comentário, eu elogiei. Um dos meus comentários foi elogiar o Caio Jorge. Falei, cara, gostei do Caio Jorge, movimentou ali entre os zagueiros. Era um centroavante que a gente não tinha. Falei, cara, interessante o Caio Jorge, cara, legal. Uma coisa que o Diogo falava muito ano passado do Caio Jorge. Levanta, Caio Jorge! Que você tá caindo? Fica em pé, Caio Jorge! Isso. Você não fala isso mais esse ano, verdade. porque mudou o comportamento dele, a forma dele dentro de campo. Ô, De Leon, e só uma informação aqui rapidamente, que a torcida do Cruzeiro esgotou os ingressos do setor dela lá no Maracanã. 2.670 cruzeirenses compareceram ao estádio lá no Rio de Janeiro. E calou, né, o Maracanã, calou a torcida do Flu, né? Então, agora nessa toada aí, cara, que a gente tá falando de enaltecer o Cruzeiro, né? Poxa, cara, quando vem o Ronaldo, faz toda aquela transformação, aquela necessária, tá, gente? Pra gente tá vivendo o momento que a gente tá vivendo hoje, alguém teve que fazer o serviço sujo lá atrás. E fazer o serviço sujo, gente, não é legal, cara. Sim. Você não fica com uma fama... É porque não é populista, né, cara? Não são ações populistas, são antipopulistas. A galera, então, não gosta. Mas tinha que estancar. E foi estancada ali a sangria. Aí quando passa pra mão de Pedro Lourenço, gente, já injetou aí... lembra aqueles 100 milhões que ele passou pro Ronaldo? Aí teve a reforma da Toca também, acho que ficou em torno de 20 milhões. Mais o dinheiro que ele injetou de jogador do ano passado pra cá. Cara, vamos colocar aí na continha uns 400 milhões? Ou mais, uns 400 milhões ou mais. Porque aquilo ali era necessário, aquela injeção de grana. E agora chega o Leonardo Jardim, que é o cara que vai dar ordem às coisas. Porque... não dá pra ficar fazendo o time toda hora fazendo aporte, gente. A gente tá vendo a SAF dos nossos vizinhos aí, ó. E eu sempre bato na tecla, gente. O Pedrinho é bilionário, mas o Cruzeiro tem dívidas. Dívidas essas que estão equacionadas, financiadas, tá no boleto, tá sendo pagas em dia. Mas o Cruzeiro tem compromissos do passado obscuro que tem que ser quitado. Então chega o Leonardo Jardim agora e fala assim, não pode ser nessa toada de 100, 200, 400 milhões e ficar despejando, que isso aqui não faz time. E mesmo porque eu tenho que ter tranquilidade dentro do vestiário, porque conversar com quem é titular, Diogo, é fácil. Trocar mensagenzinha com quem é titular é fácil. Sorrir pra ele dentro do refeitório ali é fácil. O difícil é você enfrentar aquele cara que você não leva ele pro jogo. O difícil é você ter que lidar com aquele cara, né, que às vezes tá entrando, tem 5 minutos de jogo. Esse cara, você pode ter certeza, gente, não é trairagem, não é vagabundagem. Ninguém fica satisfeito sendo reserva e não tem que estar mesmo, não. Não pode ter jogador acomodado no Cruzeiro. Ah, eu tô na reserva, nem entrei hoje. Não, que legal. Não pode ter esse tipo de jogador. Então o jogador ele tem que estar insatisfeito, só que ele tem que seguir as regras. Onde ele conquista a titularidade? É nos treinos, é no dia a dia, é nos 5, 10 minutos que ele tem de jogo. E isso tá muito bem estabelecido no Cruzeiro, tá? Por isso que muita gente fala, não, Matheus Henrique voltando em 100%, quem vai sair? Ninguém vai sair. Ah, quando o Matheus Henrique tiver 200%, quem vai sair? Ninguém vai sair. A boa notícia é essa,
Que ninguém vai sair. Mas aí, na minha opinião, tá? Por exemplo, na saída do Christian, a entrada do Matheus Henrique, eu acho que a gente mantém o nível. Na saída do Caio Jorge e a entrada do Gabigol, a gente mantém o nível. Sim. Só que nós temos um problema. Tipo assim, quando sai o Wanderson, não tem um cara do nível, não tem um cara do nível dele. De novo, hoje o Marquinhos entrou, você vê que não... Quando sai ali os dois volantes, porra, não tem ainda na pegada dos caras, entendeu? E a zaga do Cruzeiro titular absoluta hoje é Fabrício Bruno. Então, assim, a gente precisa de um outro jogador de beirada bom. A gente precisa de mais um volante top. E um zagueiro. E um meia, tá? E um meia, porque o Matheus Pereira é o único para poder armar o time do Cruzeiro. E embora o Eduardo não tenha comprometido hoje, né? Mas a diferença de nível técnico é muito grande. Inclusive de intensidade de jogo, né? O Eduardo é aquele cara que cadencia mais o jogo. Bem mais lento. O Matheus Pereira já distribui mais o jogo. Agora, sobre o Matheus Pereira, o Diogo, é difícil demais, tá? Você achar reserva pra jogador que Esse Matheus Gonçalves seria uma boa situação, né? Mas infelizmente não foi pra frente. Mas, cara, se você achar jogador que esteja próximo ali do que Matheus Pereira e Caio Jorge faz, velho, é muito difícil. Por exemplo, lateral esquerda, pô, tá vendo? O Caio Prates, do Kaique, 2 vindo da base. Beleza, mas você vê ali que, pô, velho... Cara, é difícil demais, cara. Matheus Pereira é porque piada. O Matheus Pereira é muito raro, né? O talento dele. Raro. Realmente é um cara de um talento muito acima da média. E o Caio Jorge, as características dele são muito acima pra centroavante, né? Você é muito difícil. você reunir todas as características que o Caio Jorge tem num jogador difícil. Exato. O Caio Jorge finaliza bem, né? E, por exemplo, ele finaliza melhor do que muitos caras que fazem muitos gols, né? Por exemplo, o Gabigol é um cara que ele sempre fez muito gol, mas ele perde muito gol também. O Caio Jorge é um pouco mais letal, né? O Caio Jorge é muito rápido, é difícil achar o centroavante tão rápido. Ano passado, eu lembro que o Diogo sempre falava, né? O Caio Jorge ele tem que ganhar mais uma força, né? Exato, é isso. Destacar essa agora. E é verdade, né? Ele realmente tinha dificuldade pra ganhar no corpo. Hoje ele segura várias no corpo. E ele vai bem no jogo aéreo também. Galera, desculpa interromper vocês aí, só um minutinho, tá? Foi mal, perdão. Vamos ouvir o técnico do Cruzeiro, o Leonardo Jardim, entrevista coletiva. Vamos lá. Tudo aquilo que vem sendo colocado, desde aquela sua primeira coletiva, apresentação, conhecimento de grupo, introdução do trabalho, que leva o Cruzeiro à primeira posição no Campeonato Brasileiro. Parabéns pela vitória. Bem, boa noite a todos. Em primeiro lugar, queria dar os parabéns ao Fluminense publicamente por toda a campanha que fizeram no Mundial de Clubes. Acho que representaram muito bem aquilo que é o futebol brasileiro, a qualidade. Também ao Renato, o seu treinador, que mostrou que os treinadores brasileiros de primeira linha também podem trabalhar no estrangeiro, porque têm muita qualidade. E em relação ao jogo, eu acho que o jogo divide-se em duas partes. Uma primeira parte em que fomos nós que criamos as melhores oportunidades de gol, com uma ou duas boas intervenções do Fábio, o guarda-redes do Fluminense, saímos com 2-0. E na segunda parte, pela qualidade do Fluminense, a perder 2-0 em casa, teve uma reação. Nós tivemos uma postura mais defensiva e mais equilibrada do que o habitual, mas conseguimos com mérito, porque houve algum volume de jogo, mas em termos de situações críticas houve uma bola que bateu na trave e houve uma boa defesa do Cássio. O restante foi muito volume, mas em termos de ações foram poucas. Por isso acho que o adversário podia ter feito um gol, mas a vitória é mérito dos jogadores do Cruzeiro. E essa primeira posição? Para mim, sinceramente, vocês conhecem bem, isso a mim não me incomoda a posição que eu estou na tabela. O que me incomoda é nós pensarmos que temos um jogo daqui a 2 dias, com um Juventude que precisa de pontos, um Juventude que está muito mais fresco do que nós e que nós temos que encher o Mineirão para conseguir os 3 pontos, porque isso é que é fundamental para dar lógica a estes primeiros 2 resultados, quer com o Grêmio, quer com o Fluminense. Para dar lógica a isto, precisamos do apoio dos adeptos, porque a nossa equipa vai estar menos fresca e precisa de um jogo a sério para levar de vencido o Juventude, que vem de uma vitória 2-0 e está motivado. O Jardim, em cima dessas situações que aconteceram no jogo, né? Um Cruzeiro muito maduro, abre 2-0, depois o famoso saber sofrer diante de um adversário que vem
muito motivado pela campanha na Copa do Mundo de Clubes. Dá para se dizer que a vitória ela foi perfeita por todos esses aspectos, por se defender muito bem diante de um adversário que tem muita qualidade e o Cruzeiro sabendo ali concatenar bem as ideias para abrir 2-0 aqui e segurar esse jogo no Maracanã. Com certeza, eu falei com os jogadores que o Fluminense tinha duas formas de abordar o jogo. Uma forma era, se nós pressionássemos mais alto, eles iam jogar o futebol mais direto e nós tínhamos que ter atenção às nossas costas, e outra, se estávamos muito baixos, eles iam fazer um futebol muito mais apoiado e circulado de um lado e do outro. Mas também tínhamos de sair em transição. O segundo gol é exemplo disso. Nós estamos bem posicionados, mesmo baixos, conseguimos fazer uma boa transição e acabamos de fazer o 2-0. O primeiro gol também é através de uma organização ofensiva em que tivemos algum tempo com a bola, circulamos de um lado e do outro, achamos o Mateus por dentro, tivemos um remate que o Fábio fez uma defesa estrondosa e depois no canto o Fabrício acabou finalmente de fazer um gol que ele já andava a correr atrás e pronto, e acabamos de fazer esse resultado de 2-0 no intervalo. Leonardo, boa noite. Qual a sua percepção em relação a esse fenômeno que se tornou o Caio Jorge nesse Campeonato Brasileiro? Não dá pra gente negar, ignorar, e mais uma vez hoje aqui à noite conseguindo um gol. O que é o jogador, o que é o treinador? Se você pudesse contar a história do Caio Jorge desse ano, por que você acha que ele está tão bem assim? E se você já conversou com o Pedrinho, o pessoal da diretoria, para ignorar o assédio aí do mercado que o próprio Caio Jorge admitiu na Série do Campo hoje? Bem, em primeiro lugar, eu não gosto muito de individualizar, eu já disse, quando o coletivo está bem, as individualidades acabam por aparecer. O Caio é um avançado, vive de golos, em termos estratégicos, foi um jogador que se enquadrou bem naquilo que foi o modelo que criámos de jogo, não é? O futebol é isto, às vezes há um jogador que tem qualidade, mas não se enquadra bem no modelo de jogo. O Caio enquadrou-se bem e também é um modelo que ele está como o peixe na água para jogar e com a sua qualidade tem feito os golos. Mas como já disse, nós temos o Fabrício Ano, nós temos o Mateus, temos o Romero, temos muitos jogadores que ao longo deste ano têm tido uma performance importante, por isso quero valorizar o coletivo. O coletivo para mim é o fundamental para o sucesso desportivo. Oi, tudo bem, Léo? Tudo bem, você? Aqui. Bem, parabéns pelo seu grande trabalho, pela vitória. Eu vou te perguntar sobre a maneira com que você enxerga futebol, porque eu vejo que, pelo menos nos jogos mais importantes, mais, digamos assim, difíceis, o Cruzeiro parece que não faz questão de ter a posse de bola, né? Sempre fica com menos posse do que o seu adversário. Mas nem por isso é um time, digamos, retrancado, um time que só se defende. E hoje, talvez no segundo tempo, tenha sido um pouco mais assim, mas no geral o Cruzeiro consegue até pressionar em cima, né? Apertar a saída de bola do adversário, marcar pressão, mas eu queria entender de você o que você acha disso, baseado até no time tão organizado que tem e em tão pouco tempo, né? Porque o Cruzeiro hoje, até se pudesse explicar essa liderança com o grupo, como é que os jogadores mais badalados ficarem até no banco de reservas, como é o Gabigol e outros que vieram no início do ano, e você colocar um time bem ativo, com muita intensidade física para jogar. Em relação à importância da posse de bola no futebol, claro que ela é importante, mas eu estou a rir porque eu li qualquer coisa sobre o treinador do Fluminense a falar de posse de bola, que não vou estar aqui a repetir. Mas eu acho que a nossa equipa é uma boa equipa. Eu acredito que uma equipa tem que jogar nas várias fases do jogo. As várias fases do jogo muitas vezes tem que jogar em transição, outras vezes tem que jogar no futebol mais apoiado. Foi isso que eu disse. O nosso primeiro golo, nós circulamos a bola, fomos à esquerda, fomos à direita, procuramos o espaço e depois, com a posse do meio campo adversário, a gente conseguiu descobrir o Mateus
Há 3 dias atrás fizemos um gol com o Grêmio, que tivemos 2 minutos com a posse de bola e circulamos, e quando o Romero encontrou por dentro o passe no Caia. E também temos os momentos que estamos mais baixos e temos espaço para fazer transição. Eu acho que uma boa equipa tem que saber viver nestes 2 momentos que é o jogo. É como em times defensivos, quando conseguimos pressionar alto e temos o bloco no meio campo adversário a pressionar alto, mas também temos que sofrer quando o adversário consegue ter a bola no nosso meio campo, estarmos mais juntos, mais próximos e defender os interesses da equipa e não sofrer golos. Mas dos 2 momentos a gente tem que saber que mesmo defendendo de baixo pode-se atacar e mesmo defendendo de alto, recuperando a bola também pode-se atacar. Por isso temos que saber dar resposta às 2 situações que é o futebol. Eu não acredito numa equipa que não seja versátil, numa equipa que não tenha a capacidade de analisar os momentos do jogo e dar resposta. Porque mesmo no próprio do jogo a gente tem vários momentos, às vezes estamos mais baixos, às vezes pressionamos alto, às vezes o adversário está no nosso meio campo, às vezes o adversário tem dificuldades em sair. Não existe só 2 momentos, no ataque e defesa, existem vários momentos no jogo de futebol. Mas a minha pergunta é, você marcar a pressão lá em cima, não quer dizer que necessariamente você vai ter mais posse de bola, né? Sim, com certeza. A posse de bola depende daquilo que nós estamos a fazer no momento. Há jogos que o adversário não nos pressiona, nós não vamos ter mais posse de bola, porque vamos ter espaço para circular. Quando o adversário nos pressiona, onde é que está o espaço? Nas costas do adversário. Se está nas costas do adversário, então vamos explorar a transição. Não vamos, por exemplo, nos momentos, o segundo gol do Fluminense. O Fluminense está-nos a pressionar. O espaço está nas costas do adversário. Do Fluminense a gente aproveitou a transição para conseguir finalizar. A gente não vai fazer posse de bola com eles a nos pressionar, porque isso é um risco muito grande, perdermos a bola e o adversário está próximo da nossa baliza. Por isso eu disse, o futebol é a diversidade e os jogadores de nível têm cada vez mais saber viver estes 2 momentos. Mister, eu sei que você não é muito de analisar de forma individual, né? Os atletas, você gosta de falar do coletivo, só que esse caso é em especial porque é o Cauã, né, que é um garoto de 16 anos, já tinha participado do time titular com você na Copa Sul-Americana. Queria que você falasse um pouquinho de tanta personalidade desse garoto, né, indo pro combate ali, uma hora com o Arias, com o Soteldo, marcando em cima, sempre bem, firme, e que todo mundo tinha essa expectativa se ele começaria a partida, e deu muito certo também. Bem, o Cauã é um projeto que nós temos desde há 4 meses, quando libertamos o Marlon para o Grêmio. É um menino que está a crescer dentro do nosso efetivo. Não tenho dúvidas nenhumas que ele com 16 anos já faz isto, com 20 anos vai ser muito melhor. Eu se estivesse no Mónaco, não deixava ele chegar aos 18 anos para comprá-lo para o futebol europeu, porque eu acho que ele vai ter uma carreira de sucesso. Ô Jardim, a gente tem percebido uma efetividade muito grande nas bolas paradas, né? A gente falava sobre isso lá atrás, e você falando sobre trabalhar para melhorar, mesmo com alguns jogadores ali não tendo muita estatura, o que foi determinante para isso, para essa melhora, e que vem sendo fundamental aí também para essa campanha do Cruzeiro? O que foi melhor foi trabalhar. As bolas paradas hoje em dia são trabalhadas quase não diariamente, mas de 3 em 3 dias temos trabalho de esquemas táticos, bolas paradas, de escanteios, de ajuda, quer ofensivo, quer defensivo. E quando trabalhamos, as coisas progredem. Eu também vejo uma grande diferença daquela equipa que eu peguei em termos de esquemas táticos, bolas paradas, do que eu vejo agora. Vejo os jogadores, são os mesmos jogadores. Eu falei nos duelos individuais, vocês lembram-se muito bem, e esses duelos individuais, quer no jogo corrido, quer nas bolas paradas, cresceram muito por mérito dos jogadores. Não é só os esquemas táticos, é tudo por mérito dos jogadores. A nossa campanha, o mérito é dos nossos jogadores, porque eles estão conseguindo dentro do campo mostrar realmente o seu valor. E por isso eles estão muito de parabéns. Foi o que eu disse a eles, vocês estão de parabéns, que estão a mostrar realmente o vosso valor. Então tá aí, meu povo, coletiva do técnico
Leonardo Jardim, eu acho engraçado que o Jardim que tem hora que a galera faz a pergunta pra ele faz um negócio tipo assim, eu acho que... Ele fala uns negócios meio assim. Mas vamos lá, Deleu. O homem hablou. Ah, cara, é gostoso demais ouvir o Leonardo Jardim falando assim no ouvido assim, mãe. Você gosta? Você gosta, mãe? Attitude, falando attitude. Cara, mas é legal porque tem muito treinador aí em bromation, né, cara? Que pega ali a desculpa, né? E tá sempre soltando ali na coletiva, ou desbravejando com o repórter que tá trabalhando, fazendo falta de educação. E eu tô... Na hora de criticar, a gente tem que criticar, gente. Mas na hora de elogiar, a gente tem que elogiar. E eu tô sempre elogiando a postura do Leonardo Jardim com os profissionais da imprensa. Sabe por quê? Porque dá a gente material pra gente trabalhar. É ruim quando você tem um treinador que não dá material pra você trabalhar, pra você analisar, não te dá uma resposta. Cara, a gente vê aí Renato Gaúcho dando uma resposta pra repórter. Eu não vou entrar no mérito se o repórter fez a pergunta indevida ou não devida, se é que existe isso, né? Perguntas indevidas. A gente vê o treinador, o Abel Ferreira, pô, a gente vê o Roger e Mano Menezes, pô, e você vê o Leonardo Jardim sempre, cara, tá aqui o material, é isso aqui que vocês querem, tá aqui, tá... E não entra em polêmicas. E uma outra coisa interessante, toda vez que alguém tenta individualizar um mérito, ele joga pro coletivo. Cara, isso é administração de vestiário, gente. Sabe por quê? Porque é uma briga de egos dentro do vestiário, mesmo quando o time tá vencendo, tá, gente? Quando o salário tá em dia. Cara, é uma briga de egos. Então, se o treinador, ele toma partido de um e não toma partido de outro, lembrem-se, a gente falou aqui no início, existe uma equação dentro do vestiário do Cruzeiro que está aqui, ó, solucionada. E aí alguém vai lá e faz a seguinte pergunta: e o Caio Jorge? E o Caio Jorge? Isso, e o Caio Jorge tá bem, né, gente? Artilheiro do Brasileirão. Fez mais gol que a maioria dos times aí, ó. 13 gols. Só que o Leonardo Jardim, se toda entrevista ele ficar, não, Caio Jorge. O que ele arruma? Os outros falam, pô, professor, eu tô aqui me doando. Ô, professor, eu sou o Christian, não faço gol não, mas aqui, ó. Tô me desdobrando aqui, ó. Aí o que ele fala? O Caio Jorge é o último avançado. Só que pra bola chegar lá existe uma construção. Tá todo mundo trabalhando. O Caio Jorge é simplesmente o jogador que dá o último toque ali e empurra a bola pra dentro da área. Mas sabe quem iniciou a jogada? Foi o Fagner, irmão. Exatamente. No tumulto lá com 3 caras, ele desarmou e correu e 3 caras atrás dele. Ele acha o Matheus Pereira, vem 4 jogadores em cima do Matheus Pereira e o Matheus Pereira dá um passe, gente. Difícil demais de encontrar. E o Caio Jorge, com muito mérito, vai lá e... Mas não, cara, é o grupo. Existem outros jogadores que estão se doando. Aqui, ó, ele falou o seguinte, Leonardo foi perguntado sobre o Caio. Ele falou assim, ó, ele não gosta de individualizar, o mérito sim, ele gosta de dar os méritos e os créditos aos grupos e a outros atletas que também são importantes. Aí foi feita a pergunta sobre o Cauã Prats. Aí sim... foi individualizado, mas aí já é diferente. Você não mexe com o ego e com o vestiário e é um jogador que todo mundo do grupo abraça. É um contexto diferente. Aí, meu amigo, ele dá uma resposta, pra mim, surpreendente, tá? Ele fala, ele com 16 anos ele tá fazendo isso, com 20 ele vai fazer melhor. E se eu estou no Mônaco, eu não esperaria... chegar a 18. Eu não esperaria fazer 18 pra levar pra comprar ele. Vocês entenderam quem que é o Cauã Prats agora, gente? Caiu a ficha. Porque vocês vivem falando. Se o Mister falou, eu assino embaixo. Vocês entenderam quem que é o Cauã Prats, cara? É uma loucura, cara. Que ele é doideira. É um menino que tá furando fila. Ele tá furando fila na hora da merenda lá, do recreio lá. E a galera tá brigando com ele. Mas não adianta, cara. Tá furando fila. E assim, o Kaique... E isso é bom pro Cruzeiro porque vai ter que acelerar o processo do Kaique. Você entendeu que vai acelerar o processo, cara? Porque não vai dar pra ficar com Kaique e Cauã Prats desse jeito, velho. Muito tempo. Muitos anos. Porque senão você vai interromper um futuro promissor e brilhante de um deles, cara. E o Cauã Prats, ele tem potencial pra chegar na seleção brasileira. Você não vai poder, você vai ter que abrir caminho pra ele. Ou seja, então o Kaique tem que acelerar, porque daqui a pouco vai ter que ser vendido. O Kaique? Sim. Porque senão o Kaique vai virar reserva do Cauã Prats.
Isso não pode acontecer. O natural é o quê? É o Kaique arrebentar pra sair bem vendido, moral lá em cima e tal. O Prates falou, beleza, agora sou eu. E abrir espaço pro Cauã Prates. E aí, falando sobre o jogo, né, cara, ele deu mérito ao Fluminense, falou com a equipe organizada, deu mérito ao Renato Gaúcho, uma postura educada do Leonardo Jardim. E ele falou assim, cara, o Fluminense tinha duas formas de abordar o jogo e eu avisei isso pros jogadores. Se a gente marcasse lá em cima, eles iriam sair jogando assim. Se a gente marcasse mais baixo, eles iriam tentar jogar dessa outra forma. Cara, e foi exatamente como o Cruzeiro fez os 2 gols. O primeiro gol, né, que foi com o Fabrício Bruno, ele fala muito, quer ver, que ó, a equipe tem várias formas de jogar durante as fases do jogo. Tem momentos que é circulado e apoiado, que foi o primeiro gol. O Cruzeiro sai apoiado, circulando, o Matheus Pereira acha aquele chute lá, acontece o escanteio e sai o gol. E o segundo é quando, em um momento do jogo, o adversário tem a bola e você tem que saber sofrer, você abaixa as linhas, mas você tem a única forma de atacar o seu adversário como? A bendita da transição rápida, meu irmão. Você não tá morto, você tá com as linhas baixas, mas você não tá morto, meu amigo. Vem aqui, ó, tô sofrendo. E o Cruzeiro foi lá, rouba a bola com o Fagner, 3 jogadores tocaram na bola. Se eu não me engano, acho que teve 5 toques na bola. E o Cruzeiro chega ao seu gol e assim matando o Fluminense. Aí ele fala que no segundo tempo, cara, o Fluminense por questões mesmo ali do placar, vem mais pra cima, ataca o Cruzeiro. O Cruzeiro, assim, um pouco mais desgastado, já do jogo de domingo que fez contra o Grêmio, e já pensando no jogo de domingo contra o Juventude, ele falando, né, que vai encontrar um Juventude mais fresco, o Cruzeiro vai estar mais cansado que o Juventude, vem de 2 jogos cansados, e é essa sequência que me preocupa, gente. Jogos intensos, né? Jogos intensos, porque a forma do Cruzeiro jogar, cara, é essa forma mesmo, e ele vai convocar o torcedor para domingo. Cara, domingo tem que lotar o Mineirão. Já vamos sem Cássio, né? Sim. Vamos sem Cássio, eu acredito. Tem esse detalhe. Léo Aragão. Léo Aragão, né, cara? Já aqueceu aí, Léo Aragão? Tá treinado? Vê o DVD do último jogo que você jogou, entendeu? Aquele lance esquisito lá. Mas enfim, cara, então, entrevista maravilhosa do Leonardo Jardim, deu aula de futebol aí, e domingo é Cruzeiro e Juventude no Gigante da Pampulha, Diogo. Show de bola. Deixa eu trazer aqui a participação da turma que mandaram várias mensagens aqui pra gente, né? Agora que o Cruzeiro é líder do Campeonato Brasileiro, registrando aqui a participação do nome do cara que é Vasco é Vitória. O Vasco e História, na verdade, né? Vocês estão acompanhando o Cruzeiro, que isso, todo mundo usando Alienware, geral, rico, abraço, mas na verdade é porque esses PC aqui a gente precisa, porque se não for bala não aguenta aqui a transmissão, né, velho? O Antônio Diego falou, segue o líder e fazer história, vamos Cruzeirão, e ele também mandou aqui, ó, alô Dudu, de Belo Vale, Minas Gerais, segue o líder, Dudu, e o cara lá do Londonzeiros falou que tá ligado aqui, acompanhando a Cruzeiro Esporte. Tivemos algumas participações aqui também, da galera, cadê? O Filipão mandou aqui pra gente uma live pix, vamos registrar o comentário da turma que tá ligada aqui, todo mundo feliz, né? Geral feliz, Filipão. Filipão mandou R$6,01. Cara, que dia feliz na minha vida, amigos. Fagner melhor em campo, Cruzeiro igual o Tasmania. Vadavel. Raposo me deixou doido. Muito bom esse comentário. E agora o Cristiano. Cristiano mandou R$6,13. Estou no Maracanã. Mérito do Jardim. 100%. Já o Roberto Aguiar. Roberto Aguiar mandou R$6. A gente encontra lá. Economia no supermercado BH. Aritana. Tana mandou R$7. Tô morando em Cabo Frio. Valoriza o treinador. Ele é responsável por tudo. O Cassiano Raposo. Cassiano Raposo mandou R$12. Bora, Pedrinho. Vamos aumentar o VR do KJ pro homem não vazar. KKKK faz o K imediatamente, o eixo tremi. E o Antônio Diego. Antônio Diego mandou R$10. Segue o líder fazendo história. Tamo junto. Aí tá todo mundo que mandou a Live Pix participando aqui com a gente. E o Cruzeiro agora tem que... E uma coisa que a gente vem falando aqui, galera, é o seguinte. Eu ainda acho muito que o Cruzeiro precisa, viu, De Leon, Mike, Washington, de trazer alguns reforços.
Porque a gente tem uma maratona de jogos agora que é meio de semana, final de semana, meio de semana, final de semana, meio de semana, final de semana, que vai até o final do ano. É direto. Direto. E o Cruzeiro avançando na Copa do Brasil ainda preenche um pouco mais esse calendário, né? Então a gente tá vendo esse bom momento, a gente tá vendo essa boa fase, mas esses caras aí, ainda mais que o Jardim segura muito para poder fazer alteração, e acredito que é muito pela qualidade, né, dos jogadores que tem no banco de reservas, 10, 15 jogos sequência, ninguém aguenta não, gente. Quarta domingo, 90 minutos pau torando. Então o Cruzeiro tem que reforçar. Porque se às vezes um machuca, ou vai chegar uma hora que fisicamente o cara não aguenta. Os jogadores são um ser humano, ninguém é robô. E por isso a importância de Japa entrar em forma e estar bem tecnicamente. Matheus Henrique, né, que é uma esperança também. Vamos pensar sem o Cruzeiro contratar, gente. Sim. Pelo que tem aí, né, Luiz? Pelo que tem, sabe, cara? Chegou, velho. Eu tô desse jeito, tá, cara? Especulou um ali, especulou... Porque especularam uns 2 zagueiros aí recentemente, e eu lembro que tava eu e o Mike fazendo a live, o Mike... Ô, Deleon, especularam esse jogador aqui. Na hora eu vi o vídeo, eu falei, pera aí, Mike, deixa eu ver o vídeo aqui. Eu falei, não, Mike. O Brian. Inclusive, ele não, fechou... mas o Medina só estava equivocado. Então, vou dar uma munição pro Deleon contra você, tá, Washington? Ih, mas sabia. Ele... Desculpa. Eu dei pau no DVD do Brian. Desculpa que eu tô aqui com a informação, na informação. Ele fechou com o Tondela de Portugal, que é um time bem modesto lá, né? E fechou com o Tondela por um valor baixo, cara. É um time bem modesto. Isso. O Brian Medina. Não, no dia que eu vi o DVD, tipo assim, no dia que falou, esse cara aqui, eu falei... Esse cara não coloca o Vidalba no banco, mas de jeito nenhum. Aí teve a galera que apelou comigo. Mas você viu só um vídeo dele? Eu falei, não preciso de ver mais, não. Rapaz, sério. Eu não preciso, não, gente. Cara, e a gente fica aqui na transmissão, né, Mike? Direto. Ó o Vidalba. Ó o Vidalba saindo jogando. Ó o passo do Vidalba. Não, o que o Vidalba jogou hoje foi sacanagem, monstruoso. Não, hoje não. Ele vem jogando. Cara, o Vidalba, o Fagner. Só que você precisa de ter Fabrício jogadores Lucas ali na Silva, altura. Romero. Você tem que, se for contratar, tem que contratar jogador, gente. O cara não pode chegar... Não vai ter tempo de adaptar. O Vidalba não era isso, o Deleon, quando ele chegou. Muito pelo contrário. Mas vai ter tempo da gente receber um cara tipo o Vidalba pra ano que vem ele melhorar? Não vai. O Cruzeiro tem agora aqui 4 meses, Washington. Sabe por quê, gente? Nós estamos em julho. Vamos colocar 2 meses esses 11 jogadores. Gente, não vai dar ruim. Não vai dar, velho. É 2 meses aí, quarta, domingo. Chega uma hora que eu falo assim, cai. Treinador, eu não consigo mais. Então essa é a preocupação. Então ali, nós temos Japa, nós temos Matheus Henrique. Quem mais, cara? Você tem um Gabigol que se precisar, tipo assim... Cara, precisa. Ó, jogo que vem, cara, o Caio Jorge não vai jogar. O Gabigol vai dar conta. Quem mais, cara? Quem mais? O William na lateral direita. É muito pouco, cara. É muito pouco. O Demetrios mandando um superchat aqui falando que o Cruzeiro precisa de mais uns pontas para poder reforçar. Eu acho que o Cruzeiro precisa de mais um ponta e mais um jogador, mais um volante, mais um meia. Um zagueiro. Principalmente o meia ali, porque para quando o Matheus Pereira sair, a intensidade, né, do meio campo ali continuar a mesma. Vocês conseguem eleger um melhor em campo hoje? Cara, difícil, hein? Matheus Pereira. Fagner. Matheus Pereira. 2 assistências, né? Não tem como negar. São 2 assistências, né? Cara. Mas 2 assistências e o Cox do Eno. Mas aí... E o Cox prejudicou ele. Cara, mas o Fagner foi importante mas agora eu vou dar um Leonardo Jardim aqui, velho. Ele tá ali na... Beleza, mas e quem tá aqui, que tá trabalhando pra caramba aqui? Então, não, eu achei que... Eu acho que são vários, né? Mas eu penso... Assim, para fazer essa qual que é o seu critério? Né? O meu critério é o seguinte. O Cruzeiro se defendeu muito bem, né? Marcou ali, então não tomou gol. Vamos colocar 0-0. Só que o Matheus Pereira fez 2 assistências e deu a vitória. E sem contar que ele ajudou também na marcação, né? Mas os desarmes ali e tudo mais. Mas a pré-assistência do Fagner? Também foi ótimo. O desarme e a pré-assistência. Então, só que aquele... Eu vou de Fagner hoje. Não, hoje eu vou de Fagner. Não tem que... Cara, o Matheus Pereira ganha direto. O Caio Jorge ganha direto, cara. É porque o Mike, ele é Matheus Pereira maníaco. Não, mas que... Foi bem. Matheus Pereira... Não, monstro. Quais jogadores fora brasileiro achariam aquele passe pro Caio Jorge? Não, verdade. Quantos? Não só poucos, né? hoje. E no último jogo foi a mesma coisa, ele deu um tapa. Eu ia falar isso aí. Aquele passe do Matheus Pereira pro Caio Jorge... Agora, eu não vi muita gente falando... Vocês viram depois o passe do Romero
na assistência do Sim. gol do Caio Jorge, Jorge. do quarto Sim, gol do sim. Cruzeiro. Aquilo também, cara, é de jogador diferenciado. O Romero também tá jogando muito. Tá. Assim, Hoje ele deve ter tido uns 450 desarmes. Não, e detalhe, e hoje ele tentou um gol do meio de campo, né? Foi. O É isso, Fábio. então assim, Ele cara... desrespeitou o Fábio, né? Ah, Fábio, Hoje tá é de difícil eleger brincadeira. o melhor em campo, mas eu nessa difícil missão, eu iria de Fagner, porque foi um absurdo o que o Fagner fez. Sim. No jogo. Ó, a galera Não, falando e o De aqui, ó. Leon? A galera falando Vamos que ver. o Fabrício Bruno também, gente. Vidal. Também, Alba. cara. Vidalba, cara. Assim, Não, e o negócio engraçado foi naquele lance, o De Leon até destacou, que o Soteldo tava lá do lado do Fagner e tomando botina. Butina. Aí ele falou assim, ô Arias, vem pra cá, você é mais forte, eu sou pequeno, vou parar teu menino da base ali. Aí ele foi pro lado esquerdo, Ele butina. Aí ele falou assim, tá foda. Aí quando ele menos esperava, o Fagner foi lá de novo e catou ele do lado esquerdo. Na escola, só que menino que te dava cascudo, e o menino era da turma mais velha, você falava assim, cara, eu vou correr desse cara na hora do recreio. Você ia pro outro lado, cara, pra ele não te encontrar. Aí você tava lá conversando com as menininhas. Aí, ó, a analogia. Tudo. Que coisa, Você hein, tava Daniel? lá conversando com os caras lá, com seu nome. Aí chegava o cara pra te dar cascudo. Você falava, pô, mano, esse cara veio aqui. Só que no velho. caso do Soteldo ainda ele arrumou um do maternal que batia nele também, que é o Cauã Prates. E assim, sensacional a fala do Jardim sobre o Cauã, né? Se eu fosse do Mônaco. do Mônaco, eu não deixava ele completar 18 anos, não. E aí, eu acho, a gente até comentava esse negócio que eu falei que ele é fenomenal, né? E aí o De Leon... Aberração da natureza. Sabe por quê? Porque assim, a gente discutiu isso. Quando você pega um jogador de ataque, aí a gente pega Vinícius Popó, a gente pega o próprio Batistella, a gente pega o Kenji, pode pegar qualquer um aí dos últimos anos da base do Cruzeiro. Na minha opinião, com exceção ao Vitor Roque, né? E também o Estevão, que não foi aqui que ele virou. Mas assim, é mais fácil você ver um moleque de 16, 17 anos despontar e ser chamado de fenômeno sendo do ataque. Porque ele tem gol, tem assistência, mas o que o Cauã Prates faz com 16 anos, né? Se a gente colocar numa balança o que ele faz com o que o Batistella faz, e não é desmerecendo o Batistella, é realmente exaltando, porque o Batistella já tá fazendo muito, né? Dentro da posição dele. Mas se a gente colocar assim, numa proporção, o que o Kenji faz, o que o Tevez fez, o que outro, o Ryan do São Paulo faz, o que o Matheus Gonçalves do Flamengo, qualquer outro, é muito acima. É muito espetacular, porque ele joga numa posição de defesa, então você não tem um olhar tão benevolente, porque você não vê gol, não vê assistência, não vê estatísticas claras, né? Joga na defesa, ele já enfrentou aí... hoje enfrentou, né, talvez o melhor jogador do futebol brasileiro, na minha opinião, que é o Arias, né? Pegou o Soteldo, que é um cara que tá 1000 anos aí no futebol brasileiro, e o cara, velho, ele não sente, é o cara que, assim, eu sempre falo isso, com 16 anos ele foi chamado pra seleção sub-20, né? Ou seja... Eu já falei isso mais de 1000 vezes aqui, mas ele passou à frente de todos os laterais de 20, 19, 18, 17 e 16 anos do Brasil para ser chamado para a seleção sub-20. Né? Ele, com 16 anos, teve a confiança do Leonardo Jardim, que é o cara que lançou o Mbappé, que já treinou esses caras tudo aí, pra chegar contra o Fluminense fora de casa do Maracanã e jogar muita bola. Olhou assim, o menino, o moleque tá pronto. Ele é o cara que chega na seleção sub-17, joga de zagueiro e joga bem a mesma coisa. Então, assim, é muito fora da curva e acima da média. Eu acho que isso que o Jardim falou hoje, eu acho que deixa muito claro e mostra que realmente ele é uma coisa de louco, cara. Eu nunca vi isso, assim, no Cruzeiro dessa forma. Por isso que atribuiu a ele esse título de fenômeno. Fenômeno, acho que ele é fenômeno. Aí vai ser um lateral aí, melhor lateral do mundo, de Europa, não tem como saber, porque futuro a Deus pertence, né? Mas, assim, o que ele mostra hoje é muito acima da média. A gente pode separar poucos jogadores aí no século que tinham... nessa balança, né? A projeção 16 anos, né? que ele tem. E aí você entendeu, quando eu falo sobre o Kaique, eu não tô desmerecendo o Kaique, mas eu tô vendo lá na frente o que vai acontecer, porque o Leonardo Jardim fala isso. Eu não esperaria ele fazer 18. Se eu estou no Mônaco, eu não esperaria ele fazer 18. Cara, o Leonardo Jardim conhece das coisas? Ele conhece. Ele conhece? O que ele tá falando? Esse menino com 18 anos, ele vai embora. ele vai atropelar. E aí a gente tem um Kaique que é bom pra caramba também. Pô, cara, então eu tô com 2 negócios aqui, só pode jogar um. Então, Caicão, bora. Dá o sanguinho aí. Dá o sanguinho, assistência mesmo, destrói. Daqui a pouquinho você traçar seu rumo aí. Traçar seu rumo, porque senão o Cruzeiro vai ter que fazer o contrário, vai ter que vender o reserva. Uhum. E como ainda não vai estar totalmente pronto, vai ter que vender barato.
Faz sentido. E aí eu Faz sentido. Faz sentido. E eu acho assim... Ele eu faz sentido. E assim, eu vou concordar com o Mike na fala dele. Acho que foi espetacular. Vocês estão bem. O Cauã Prats, que digo que me surpreendeu, não do ponto de vista técnico, do que a gente sabia que ele podia fazer, mas é justamente por ser tão precoce, né, cara? Assim, e ele tá conseguindo com muita consistência isso. Então, é muito bom e a base do Cruzeiro tá muito bem servida. Agora, se o Batistella, ano que vem, amadurece e encontra um ponto de equilíbrio físico desse, e de conseguir usar o corpo e fazer... Não, irmão, aí é doideira, entendeu? Por quê? Porque é o atacante. Aí faz barulho. Entendi. E aí vira uma situação semelhante àquela que a gente tem hoje na lateral esquerda, que é o Batistella vira um reserva excelente o Matheus Pereira, né? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Exato. Seguindo a mesma lógica que a gente tem hoje na lateral esquerda. E aí teria um outro... Aí a gente teria um problema futuramente, né? Tipo assim, imagina o Batistella rompendo, pedindo passagem. Aqui é o Cauã Prats, tô pedindo passagem. Aí você fala assim, cara, eu vou ter um problema ali na frente de gestão, velho. Aí, Matheus Pereira e Gabigol, um joga, o outro não joga. Pô, o Cauã Batistella falando assim, ó, eu quero. E é uma coisa interessante, né? O Jardim falou também isso agora na coletiva, né? Se o Cauã Prats faz isso com 16 anos, eu tenho certeza que com 20 ele vai estar melhor. Né? Hoje foi a primeira partida dele, assim, vamos dizer, de... Pesada mesmo, porque ele pegou o Sul-Americano, pegou amistoso, né? Já tinha ido bem, né? Mas agora pega um time forte, com jogadores fortes... Né, o Arias estava indo pra cima do Cucurella e do Di Marco há poucos dias atrás. Né? Hoje ele tá indo pra cima do Cauã. Cara, sério mesmo, velho. Assim, eu não tenho dó por causa que eu sou cruzeirense, mas assim, eu acho que se eu fosse familiar do Soteldo no segundo tempo ali, eu ia ficar meio chateado, velho. Né? Aquele lance que o Cauã Prats desarma ele na área, puxa a bola do pé dele e sai jogando. Aí teve um que saiu pisando nele assim, ó. Parecia o contrário, né, cara? Que o Soteldo tem beirando 30 anos aí. E o Cauã tem que dizer, cara, é quase pai, velho. É quase pai. E uma estatística bacana, ó. Eu sempre falo aqui que hoje, na minha opinião, o auge dos jogadores está chegando cada vez mais tarde. Hoje você vê jogadores de 30 e 31 anos alcançando a melhor fase da carreira, né? E aí, o Cauã Prats, ele vai ter 31 anos em 2040. É surreal, cara. A gente vai estar com quantos anos em 2040? Deixa eu ver a idade do Fagner. O Fagner já tem 30 aí. Vamos ver, Fagner. Fagner tem 35. 5, né? 35. O Fagner tem idade pra ser pai do Cauã. O Cássio, o Eduardo, o Bolassi. O Fagner tem 36 anos. 36. O Cauã Prats vai ter a idade do Fagner em 2045. É surreal. Cara, é surreal pensar. Eu vou estar com 48 anos, né? Quase 50 nessa idade. Eu não vou nem contar. Vai tá treinando, malhando? Vou ter que Eu vou estar rasgado. Vai estar rasgado? Tem que vai rasgar. Aí tá tudo rasgadão. Vocês entenderam, né? Nós entendemos, mas não pode perder, né, Dele? Beleza, mas tudo bem. Mas esteja rasgado, é isso. Entendeu? Mas aqui, esteja. Ó, aqui, ó. Não precisa gerar também, né? Pelo amor de Deus. Cara, você vê, quando o Cruzeiro ganha, até a resenha é maravilhoso. Mas nós falamos no início, o Cruzeiro faz sua parte, porque a gente no final aqui, a gente vai falar que Belo Horizonte é legal, tal, não sei o quê. O cara me xingou aqui, o Rodrigo Rabelo, falou aqui, ó. Falou assim, Diogão, lê todos os superchats, cara. A galera dando moral, você nem leu. Ô, irmão, peço desculpa, tá? Se eu não tivesse visto sua mensagem aqui, eu realmente não ia ler. Mas não é de maldade, não é? Porque às vezes a galera manda o superchat, eu não sei que hora que você mandou, se foi com bola rolando, alguma coisa assim. Eu não tinha visto, mas eu registro agora aqui a sua mensagem, tá? O Marcos D tinha falado aqui que domingo é papo de mais de 50 mil. E o Rodrigo Rabelo, ele tinha falado aqui o seguinte, ó. Um salve de Londres, quase 2 da manhã. Levanto 5:30 da manhã pra trabalhar, mas o Cabuloso vai ser meu energético pra trampar. E lá da torcida Londonzeiros. Tá registrado aqui, ô Rodrigão. Desculpa, tá, irmão? Não foi de maldade, não. O Mineirinho Jogos falou o seguinte, ó. Todos jogaram bem, mas o melhor em campo foi a trave. Foi 2 traves ou 3? 3 traves. O Marcos D falou que pra ele a maior evolução do time do Cruzeiro é o Romero. Era o jogador quebrador, hoje tá tocando e cruzando a linha com qualidade. O William Santos mandou aqui falando que 12 meses
para a Copa do Mundo. O Caio Jorge sair esse ano seria péssimo para a carreira dele. Até se adaptar a um novo time, país, fica aqui, come bola, vai para a Copa do Mundo e depois alça voos maiores. O Marcos D falou que para ele, isso que eu já falei, os outros eu já registrei aqui. Essa observação sobre o Caio Jorge é interessante. Demais. Inclusive, uma pessoa que me deu a informação essa semana sobre a proposta e a quantidade de dinheiro que chegou até o Caio Jorge, lembrando, tá, galera, não foi proposta oficial para o Cruzeiro, mas chegou sondagem no Caio Jorge e eu acho que ele direciona para o Cruzeiro. A palavra o Caio Jorge não quer sair do Cruzeiro. O projeto do Caio Jorge ele quer chegar na seleção brasileira. E eu conversando com essa pessoa, eu falei, se eu fosse o staff do Caio Jorge, eu não sairia nem agora e nem no meio do ano. Calma, nem no início do ano, calma. Deixa eu te explicar por quê. Porque o projeto dele é para a seleção brasileira. Se ele quer ir para a seleção brasileira, ele não pode mudar de país agora, porque até ele se adaptar, ele vai perder tempo. Ele estando no Cruzeiro e o projeto do Cruzeiro sendo de disputar títulos, ele vai estar em evidência. Visibilidade total. E hoje, cara, você tá no Palmeiras, no Flamengo, no Botafogo ou no Cruzeiro disputando o título bem e artilheiro, você vai para a seleção, gente. O Brasil voltou a ser isso novamente. Então eu falei, eu não sairia agora. Só que o dele é muita grana. É mais que 4 vezes o que ele ganha aqui. Eu falei, que isso? Quanto que é? Quase 3 milhões e meio. Eu falei, loucura. Puta que pariu. Aí eu pensei, o Cruzeiro dá uma ajustadinha ali, 1 milhão, 1 milhão e 200, e ele segurar até o meio do ano que vem. Eu só iria, depois fosse, porque eu acho que na próxima convocação agora ele vai estar. O Ancelotti não é bobo, não. Não, nessa agora ele vai estar, cara. O Caio Jorge e o João Pedro, que fez o gol lá do... Sem dúvida. Vai estar, não é possível, cara, que ele vai levar o pombo. Tá de sacanagem. E aí, o Caio Jorge, tal, ia pra Copa do Mundo. Aí na Copa do Mundo, ele voltaria, ele escolheria o time da Inglaterra que ele quisesse ir pra jogar. Fácil. O Pedro Felipe mandou aqui, 2020, menos 6 pontos, sofrimento. A gente merece. A gente merece esse momento, né? Pra quem lembra, o Cruzeiro começou 2020 já com menos 6 pontos, né? Por causa daquela situação lá de não pagamento, de não sei o que lá, que o Cruzeiro tomou transfer ban. Olha que fácil. E eu sei que a situação do Cruzeiro naquela época era muito grave, né? Mas assim, só aconteceu essa perda de pontos com o Cruzeiro, né? Tanto o time deve aí também, nunca mais aconteceu, né? Mas era loucura também as coisas que aconteciam com a gente nessa época aí. Era loucura. Tá doido, mano. Mas esse transfer ban, acho que era regra, né? Não, é regra. Mas muita gente, mas só o Cruzeiro que sofreu. O transfer ban, outros times já sofreram, né? Santos sofreu e tal. Mas perder ponto nunca chega nesse ponto, acho né? que não. Mas aí era como o Cruzeiro tava largado politicamente. E eu não tô falando que isso aí foi injusto, né? Se tá na regra pra perder o ponto, mas eu acho estranho porque... Mas ninguém perdeu, né? Nunca ninguém perdeu e já teve... O Leandro Guerreiro falou na live com a gente, tem poucos dias aí, que já ficou 6 meses sem receber no Botafogo. Né? Mas aí tinha alguém lá, né, na política, mandando e-mail, ligando, mandando WhatsApp, conversando. Você tava largado essa época aí. Olha isso aqui, gente. Olha esse meme aí, ó. Ai, meu Deus. Ai, galera, pelo amor de Deus. Deixa eu trazer a participação. O importante é que ali ele vai receber, Diogo. É verdade. Ô, Diogo, e o Mac DeMarco falou uma coisa interessante. O Cruzeiro tem o líder, o Cruzeiro é o líder do campeonato e tem o artilheiro e o líder de assistências, né? Caio e o Matheus. Aqui, ó, coloquei aqui o comentário dele aqui na tela, ó, do Mac DeMarco, isso aí que o Washington acabou de falar. A Cristine Santos mandou uma mensagem falando que 11 anos para sermos líderes, nós merecemos, viu? Ô, gente, antes de eu ler mais os comentários da galera aqui, presta atenção, dá só uma olhada nisso aqui. Para quem não viu, olha de novo, só. Vê mais um pouquinho, aproveita, vê mais um pouquinho. Olha aí, olha lá, olha pra você ver, gente. Oh, coisa linda, olha. Ô, Diogo, bota na próxima rodada pra nós ver os confrontos dos nossos rivais, adversários. Peraí, Mike, peraí, só. Olha lá, ó. Olha lá, só. Pera só um pouquinho. Olha ali, Mike. Deixa eu ver um negócio ali. O que você tá vendo ali, Mike? Tá, tem um negócio ali, né? Eu ia falar que é um negócio diferente, mas não é tão diferente assim, né? Que já coisa. vi várias vezes. Olha lá, só. Olha. É que há muito tempo a gente não vivenciava. E o importante ali é ver o percentual. O Cruzeiro, tá com mais jogos. 71%. Mas o percentual, ele é o maior. Verdade. Ele é o maior. Então, e esse resultado é importante. 71% de aproveitamento. E o Flamengo tem um jogo a menos, ainda que o Flamengo vença esse jogo a menos, eles ficam na mesma pontuação do Cruzeiro, né? Então, se a gente já abriu uma gordura ali, né? O Flamengo, claro, tem mais saldo de gols, mas... 21, vai. Mas é importante ir conseguindo fazer essa pontuação e abrindo... É porque o Flamengo só tomou 5. Outra
coisa, gente, ali, ó, você abre já 6 pontos pro quarto, né, pro último ali da vaga direta da Libertadores, Isso cara. é importante. Isso também é um cenário importante. Claro. Sabe? Claro, com certeza. E uma coisa interessante também é que os times que menos perderam no Brasileirão foram Cruzeiro, Flamengo e Mirassol. Os 3 perderam 2 vezes. E o Cruzeiro ganhou dos 2. O Mira? O Mirassol perdeu. O Mirassol. É Flamengo? Cruzeiro e Flamengo? O Cruzeiro, Flamengo e Mirassol. Os 2 perderam só 2 jogos. E o Cruzeiro venceu os 2. Venceu o Flamengo e o Mirassol. O Mira, né? Pois é, o Mirassol perdeu pro Cruzeiro e pra quem? Eu acho que o Bragantino. Que tá encardido também esse Bragantino, viu? cara. Mike pediu pra gente ver aqui a próxima rodada, tá na tela aí, ó. Só pra ver os adversários. Sábado tem... Isso aqui é um jogo que a gente tem que ficar de olho, é o Bahia, porque o Bahia pode ir a 27 pontos. Fortaleza agora sem o Voivoda, né? É verdade. Exato. Então o Fortaleza tem que lugar. Fortaleza tá na penúltimo. zona, penúltimo. Então bora, Fortaleza. Bora, meu filho. Reage. Vamos reagir. Chegou o momento. Fortaleza pega o Bahia 4 horas no Castelão. Sábado, 5h30 da tarde. Isso aqui não muda nada pra gente, né? Vasco e Grêmio, os 2 estão lá pra baixo. Vasco é o 15º, o Grêmio é o 12º. Aí tem Mirassol e Santos. Isso aqui também pra gente não muda muita coisa. O Mirassol é o 11º colocado, o Grêmio tá lá pra baixo. Aí, São Paulo e Corinthians, sabadão também pra gente não importa muita coisa. Esse jogo aqui também não, tá? Internacional e Ceará. Não. Então, até agora nada que presta. Vitória Aí, Bragantino. Mas agora começa. agora começa. Domingo, 4 horas da tarde, Cruzeiro e Juventude. O Juventude, gente, é o 18º colocado. Mas o Juventude vem de vitória. O Juventude ganhou de quem? Sport que não ganha de ninguém. Ganhou do Sport, né, na última rodada. E aí depois temos Gol do Gilberto. o Vitória e Bragantino. Aí o Vitória tem uma missão. Se conseguir segurar o Bragantino, pelo menos um empate, Tá lindo. já tá bom demais. Poder dar uma chuva. Obviamente que domingo, 5h30 da tarde, tem Palmeiras e Atlético. E eu vou falar com você, tá, irmão? Eu tô nem aí, mano. Palmeiras, pode macetar, filho. Pode macetar. Pode macetar, Palmeiras. Maceta sem dó. O Palmeiras tá com 23 pontos, tá em 5º lugar, mas eu tô nem aí, irmão. Pode macetar, Palmeiras. Eu não gosto de ninguém, pra mim um aí tá de boa. Doido, irmão. Pode sapecar sem dó. Aí tem um outro jogo aqui no domingo, 5h30 da tarde, é o Sport enfrentando o Botafogo. Seria importante aqui o empate, né? O Botafogo tem 22 pontos. E pra fechar, tem Flamengo e Fluminense. Um ótimo jogo, um excelente jogo, uma ótima oportunidade para o Fluminense se reabilitar no Brasileiro após perder pro Cruzeiro. Eu tô falando bobagem aqui. Perfeito. Tô contigo nessa leitura. O Fluminense tem que, em função desse resultado, viu, gente? A gente gosta do Flamengo, mas não dá. O Flamengo tá na cola, é adversário, o Fluminense pode ganhar ali, que não tem problema, não. Eu tô rindo aqui, porque nós estamos aqui fazendo a conta e o elenco justadinho, continua lá, Cruzeiro. E quarta, e qual que são as próximas rodadas? Aí alguém meteu aqui no chat aqui, quem tem mais tem quantas mesmo? Tipo assim, né? Quer saber nada não? Só. Quer saber de nada não. E agora eu quero a Copa do Brasil. Nós já estamos liderando, agora eu quero a Copa do Brasil. Maravilhoso, cara. Aí... Ô, véio, quem tem mais tem quantas mesmo? Falei, meu Deus, só tem 11. Muito bom, cara. Aonde vai arrumar elenco, eu não sei, filho. Mas criou a expectativa no torcedor. Agora, e o Jardim tá lá, você quer, calma. Cara, e o Cajós? Não, é o elenco. Ainda tem isso, Deleon. Agora uma dúvida, você é o treinador do Cruzeiro, Deleon? Cara, que doideira. Você é o treinador do Cruzeiro. E aí? Aí o cara chega assim... Ele gosta dessa... Ele gosta de mandar abraço. É isso. E gosta de... E gosta de pôr arrumar uma treta. Mas vem aqui. Você não, eu não quero saber do Leonardo Jardim, eu quero saber de você. Você, Deleon, o torcedor já chega assim, você decide, quem tem mais, tem quantas, e não quer saber. Como é que você gerenciaria? Sabendo que você tem um elenco curto, difícil, mas sabendo que é o Cruzeiro e a imagem do Cruzeiro resplandece ainda mais quando o assunto é Copa do Brasil. Como que administra isso aí, Deleon? O histórico do Leonardo Jardim é pontos corridos, tá? Ele chegou na semi da Champions League, né? Mas ele venceu o francês lá, colocando o Paris no bolso, no pontos corridos. Então, gente, você sabe que eu gosto de responder sempre analisando o Jardim. Eu acho que se precisar de escolher uma hora... Escolhe o brasileiro. Ele vai escolher o pontos corridos. Que ele consegue administrar melhor. Mas e o Deleon? Cara, eu gosto... não, mano, dá pra levar os dois, mano. Dá pra levar. Quem tem mais tem Quem 6, tem mais filho. tem 6, irmão. E assim, eu acho que tem que tentar. O Cruzeiro tem brasileiro e tem Copa do Brasil só, né? A maioria dos adversários tem... Com 11 jogador. Exato. A maioria dos adversários tem competições internacionais. Tem Libertadores, né? Tem. Isso, Mas tem Sul-Americano 2, 3 também. Os caras quem? Flamengo tem e 3, Palmeiras. Flamengo tem 3 times, Palmeiras tem 2,5.
O Botafogo tem 2 times. Não tem, Não tem. tem, Não Cara, tem você viu dois, ali cara. hoje, ali, ó, o Fluminense tem mais jogador que não. O Renato Gaúcho fazendo a substituição toda, Mas é o que eu tô velho. falando, é o que eu sempre falo aqui, né? O pontos corridos, normalmente, quem vai vai bem nos pontos corridos, vai bem nas Copas também, porque o time fica entrosado, o time fica com confiança. Então, assim, eu acho que o foco tem que ser pontos corridos sempre. E aí, nas Copas, você vai indo, vai jogar, até porque Copa, um jogo que você. Mas vai depende mal? do perfil do elenco. Por exemplo, Cruzeiro de 13-14 não era um perfil de um time aguerrido. Cruzeiro, Mas ainda assim foi longe. tecnicamente, era absoluto. Cruzeiro ganhava os jogos tecnicamente. Mas quando era um jogo brigado, truncado, você vê que a gente caiu na Teve que Libertadores. escolher, né? E teve que escolher. Isso, porque Escolheu chegou o uma hora e falou assim, brasileiro. cara, o Teve meu que escolher. perfil é mais pontos corridos. Mas fez certo, porque é o que eu tô falando, ó. O Cruzeiro nos pontos corridos amassou. 2013, foi lá contra o Flamengo, jogou melhor os 2 jogos, em 2 lances fortuitos ali que o Flamengo chegou, o Cruzeiro foi eliminado. Você não pode dar essa chance pro azar. E era um elenco maior, mas... Sim, com certeza. Exatamente, por isso mesmo, porque até um elenco maior teve esse problema. Exatamente. Então tem que ser os pontos corridos, e agora eu espero... entendi. Eu tô falando isso. Entendi. E agora eu espero também que talvez o Pedrinho, esse momento bom, dá uma Deu um incentivo animada no ali, cara, né? ele vai e traz os caras, né? Traz uns 3 aí bom pra nós. Eu acho que se o Pedrinho dormir assim, quem tem mais tem 6. Mas eu só tenho 12, 13 jogadores. Ô Pedro Júnior, Ô, faz meu favor Júnior, faz aquele pix lá, liga pro Flamengo e pergunta quanto que eles querem. Aqui, e você você sabe que eu acho que ele faz isso? Meio, tá barato? Quanto Ó, eu faço assim, fica fazendo graça, eu vou levar o BH pro Rio de Janeiro. É também. isso. Botar o BH aí e acabar com o Guanabara. É Guanabara que é o famoso lá, né? Repete o que você falou aí. O quê? Que você falou, é que você falou assim, você acha que ele faz isso? Não, eu acho que ele faz isso. Porque já teve entrevista do... Acho que foi o Jardim que falou. Foi o Jardim que falou que assim, que tem vezes que o Pedrinho vem falar comigo que quer comprar, Isso, e eu dou uma segurada O Pedrinho nele. fala assim, não, sou calma. O Jardim fala, né? Ué. Eu acho que o Pedrinho já chega no Jardim. Aqui, ó, vamos trazer, não sei o que. Calma, Pedrinho. Calma, Quem tem Pedrinho. mais tem 6. Quem tem mais tem 6. E eu acho engraçado que os caras ficam putos, né, velho? Sabe por quê? Porque, tipo assim, velho, esses clubes tudo que virou SAF aí, tipo assim, ninguém tem um dono que é torcedor. Torcedor, é verdade. E ninguém tem um dono que tem dinheiro igual o Pedrinho tem. Isso que é SAF, né? E os que não são SAF também não tem, mano. Não tem. Os caras ficam loucos. Você vê esses caras do Rio de Janeiro falando, o time do supermercado. Ô, irmão, pode ter certeza que o sonho deles era ter um cara assim. Ué, você tá doido. Igual, por exemplo, lá o Flamengo. Quem põe dinheiro no Flamengo? Ninguém, mano. Quem põe dinheiro no Flamengo é Globo, é TV. É que mais por 40% da receita do Flamengo, 45% da receita, vem de cota de TV, irmão. Não tem ninguém que põe dinheiro. No Botafogo não tem ninguém que põe dinheiro. No Fluminense não tem ninguém que põe dinheiro, irmão. Ninguém. O único que bota mais ou menos assim, que é meio suspeito pra caralho, é a Leila, mas os esquemas dela, os esquemas dela é meio estranho. Mas mesmo assim, o Palmeiras é top 3 em arrecadação. Pois é, mas os Flamengo, Corinthians e Palmeiras. Mas os esquemas dela é meio estranho. Então, tipo assim, velho, os caras falam isso aí, não tem ninguém no Brasil que tem um dono, que tem dinheiro, que nem o Pedrinho tem, que é um torcedor apaixonado e que não mede voz pelo clube. O nome disso aí, irmão, é inveja e recalque. E quem tem mais tem quanto? Tem 6. Tem 6. Então deixa bom, baixo legal. isso aí. Ô, rapaziada, deixa eu falar pra vocês, vamos ficando por aqui, porque a gente ainda tem que editar uns materiais aqui pra poder postar aqui o pós-jogo, né, os comentários, o gol. E amanhã tem live aqui, 13h. Espero todo mundo, tá? Amanhã, 13h, na nossa live Bastidores do Cruzeiro, pra continuar repercutindo tudo que aconteceu nessa vitória do Cruzeirão Cabuloso. Confere aí se você deixou um joinha na transmissão. Se não, deixa o joinha pra nós aí, fazendo favor. Se você não é inscrito, faça a sua inscrição no Cruzeiro Esportes e colabore com o nosso trabalho, que a transmissão aqui é bacana demais. E amanhã nós estamos... Oi, ele. A galera postou a fotinha do Matheus Pereira, tô triste assim, indo embora do Cruzeiro, no meio do Zenit. O Matheus Pereira é magro, mano. Todo torto ele fazer um exame meio-dia. O Zenit. Eu lembro disso aí. Não, velho, tem cabimento desse não, velho. Ai. Vamos lá, considerações finais, Washington Luiz. Ai, cara, tá tudo maravilhoso. É só dizer o seguinte, o Cruzeiro tá bem. Vamos lá. Pedrinho, lembra quem tem mais sem ser? Nós precisamos de umas contratações aí. Mas o Cruzeiro tá bom demais. Eu acho que a gente vai seguir bem. E a galera já começar o esquenta pro jogo do Juventude, que aí vai ser doideira. A gente precisa de mais de
abrir vantagem e vai ser um jogo importante. Tem muita coisa para comemorar, Diogão. Mike Costa. Muita felicidade, eu acho que a mensagem tem que deixar pro Cruzeirense é comemore, aproveite, até do William, deixa pra reclamar, pra analisar o jogo sábado. Hoje e amanhã, curte, fica feliz, ri. Amanhã, eu sei que muita gente trabalha, mas de noite dá aquela volta, dá aquele rolê, põe a camisa do Cruzeiro, compra ingresso pra domingo, vamos ser felizes que o Cruzeirão é líder do Brasileirão. Show de bola, Diego de Leon. Essa foda de sempre haverá estrelas do céu, mano. Na verdade era escrito no cu, né? Só que... Você não viu que tinha um C, o asterisco? Aí depois, botou... Aí não, Opsel. Galera, é isso aí. Quem tem mais... Tem 6. Vambora, domingo é contra o Juventude. Quem vai contratar, eu não sei. Nós precisamos. Nós precisamos. Valeu demais, meu povo. Muito obrigado pelo carinho da audiência aqui com a gente na Cruzeiro Esportes. E amanhã, 1h da tarde, nós estamos de volta. Valeu demais, hein? Cruzeiro Esportes, imprensa parcial de branca. Tamo junto, boa noite e dá-lhe nosso Cruzeiro. Torcida em peso no caldeirão, batuque tocando a bandeira na mão. Força pra frente meu time, quero arte, quero futebol.